Turma, como eu tô de viagem, como você pode ver, eu tô aqui no quarto do hotel. Esse vídeo vai ser um pouco mais simples do que os meus vídeos comumente são aqui no canal. Muitas pessoas estão pedindo pra falar da questão lá do tiroteio que aconteceu na escola na Flórida, nos Estados Unidos. Como a gente sabe, infelizmente, isso é meio que comum nos Estados Unidos. Um maluco pega uma arma, vai em um local público e aí fuzila um monte de pessoas inocentes. Frequentemente a pessoa acaba dando um tiro na própria cabeça, essa era a missão dela desde o começo, se matar e levar o máximo de pessoas com ela mesma. Às vezes a pessoa se rende e decide então passar o resto da vida numa prisão, ou então, se o Estado americano permite isso, ser condenado à morte. Eu nunca vou entender o que passa na cabeça de alguém que decide fazer uma coisa como essas. Eu acho que ninguém vai jamais entender. Mas eu vi que, como eu habito a esfera internetica brasileira, mas eu moro na América do Norte, eu tenho uma boa visão dos dois. E eu queria discorrer aqui um pouco sobre as coisas que eu vi sendo faladas. A primeira coisa que eu vi sendo falada é que esse é o 18º tiroteio em escola nos Estados Unidos, o que não é verdade. Eu vou colocar um link na descrição, se eu esquecer, o que frequentemente é o caso, por favor, me cobrem. Não é o caso. Essa cifra vem de uma ONG que investiga esse tipo de coisa e tal. Só que a métrica deles, a metodologia deles para determinar que algo foi ou não foi um tiroteio, basta que alguém tenha disparado uma arma numa escola. Então, eles não se importam com nenhum outro critério. E por causa disso, nessa lista, inclui incidentes como, por exemplo, alguém disparou uma arma do lado de uma escola que estava fechada há meses e o cara só apenas se matou. Eles incluem isso como um tiroteio em escolas. Não deixa de ser verdade, de certa forma, usando os critérios deles. Continua sendo um incidente envolvendo arma e tá, né, na proximidade de uma escola. Então, tecnicamente, eles não estão errados. Mas quando você propaga esse número, você imagina que, nossa, teve vários fuzilamentos, vários massacres, assim, em menos de 2 meses, de 2018, e não é bem isso. Então, como sempre, eu repito aqui no canal, quando você ouvir algo que parece muito absurdo, muito revoltante, procure um pouco a fonte, procure se informar um pouco mais, não saia retweetando, não saia dando opiniões vazias baseadas em algo que você viu num tweet ou numa manchete apenas. Tente sempre se informar. Outra coisa que torna esse vídeo complicado, e eu fiquei pensando muito se valia a pena fazer, é porque é muito difícil falar do assunto com o público brasileiro. Porque os brasileiros, eles associam o direito de andar armado, como existe nos Estados Unidos, como o direito do cidadão de se defender da bandidagem. Porque, de fato, isso é o mais próximo da nossa realidade. O brasileiro médio, ele quer poder andar armado para que ele possa reagir contra o bandido, para que ele seja um pouco mais seguro para defender sua propriedade e a sua família. E eu não estou julgando isso, tá? Eu estou dizendo que isso não é o motivo pelo qual o americano pode andar armado. A origem desse direito é a segunda emenda constitucional dos Estados Unidos, que ela diz que o governo não pode impedir que o cidadão tenha armas. Agora, por que isso? Qual é a filosofia legal por causa disso? Os Estados Unidos tinham acabado de conquistar a sua independência, ao contrário da gente, à base de porrada, numa guerra revolucionária. Então, os Founding Fathers, que eram os primeiros líderes daquela nação que estava acabando de nascer, os Estados Unidos, eles decidiram que era muito importante. Eles viram, sentiram na pele o que é tirania estatal. E eles acharam que era muito importante, agora que eles estão debatendo como vai ser as novas regras ali do jogo, as novas leis do país, eles decidiram estender à população o mesmo direito que eles tiveram de se armar, pegar a arma e lutar contra a tirania de um governo que não os representa tão bem quanto representava anteriormente. Então, a redação da segunda emenda diz mais ou menos o seguinte: para a manutenção de milícias ao redor do país, o direito de ter armas e andar com armas, né, que na redação da emenda constitucional eles falam keep and bear arms. Então, keep seria ter uma arma, ou seja, a posse da arma, e bear arms seria o porte em si, você ter arma na sua pessoa, né? Então é por isso, o brasileiro, ele rapidamente, quando acontecem essas coisas, tem as pessoas que estão revoltadas, que estão sensibilizadas com a tragédia, que se perguntam por que isso aconteceu, que são a favor de um controle maior de armas e tal, e aí alguém rapidamente fala, mas no Brasil tem controle de armas e tem 60 mil assassinatos.
por ano. Isso realmente é um fato, mas a comparação não é direta, porque existe toda uma questão, existem vários fatores que proporcionam essa violência no Brasil, que não é apenas o fato de que o brasileiro não tem armas. Então, essa comparação, eu sei que é muito tentador falar assim, se você tivesse certo que o controle de armas funciona, no Brasil não deveria existir 60 mil assassinatos por ano, mas a gente deve saber que as duas coisas não são diretamente relacionáveis. A minha leitura da situação é que nunca essa cultura armamentista dos Estados Unidos nunca vai mudar por uma questão cultural, porque eles conquistaram a sua independência através de guerra e eles têm muito do orgulho nacional americano, vem disso, do fato de que eles conquistaram a sua independência na base da porrada. Não são muitos países que têm uma história como essa, então a parada é uma doutrina legal que existe há muito tempo, existem muitos lobbies políticos, muitos políticos que se elegem porque entende-se, mesmo que seja apenas implicitamente, que eles são a favor do direito da segunda emenda, vão garantir, vão lutar por esse direito. Então, eu acho quase impossível que isso um dia mude. E eu acho que a prova melhor disso foi o que aconteceu em 2012. Em 2012, um sujeito chamado Adam Lanza, ele invadiu uma escola primária que matou 20 criancinhas de entre 6 e 7 anos de idade, além de 6 adultos que trabalhavam na escola. E nessa ocasião, muita gente achou, pronto, agora, finalmente, o povo vai se conscientizar, as pessoas vão se sensibilizar ao ponto de que vão entender que a realidade da segunda emenda não se aplica mais tanto a hoje e isso está trazendo mais problemas do que soluções. E ainda assim, não foi o que aconteceu. Então, eu acho que isso nunca vai mudar nos Estados Unidos. Sandy Hook, na minha opinião, provou que se um cara matou 20 crianças com um fuzil e isso não foi suficiente para mudar a interpretação legal contemporânea em relação à segunda emenda, eu acho que nada vai ser. Uma coisa que eu queria esclarecer também, que sempre pula nessas discussões, e eu vejo isso no Facebook, no Twitter, em qualquer lugar onde se discute o resultado dessas tragédias, né, que as pessoas ficam debatendo leis em relação à arma, a situação, a comparação entre os Estados Unidos e o Brasil no que diz respeito à violência, coisa do tipo, né, o direito de andar armado e a exceção desse direito, a ausência desse direito. Muitas pessoas mencionam o Canadá nessas discussões, que é o país onde eu moro há mais de 15 anos, então eu posso falar um pouco sobre o Canadá. E eu percebo que tem muita gente equivocada em relação ao Canadá e o direito de andar armado. No Canadá não existe direito de andar armado. Existe um privilégio de andar armado para algumas pessoas, não é todo mundo, você tem que aplicar para tirar uma licença e tudo. E você não pode andar armado, não existe porte de armas no Canadá. Existe a posse, mas não existe o porte. Eu percebo também que muitas pessoas discutindo esse assunto na internet não parecem entender a diferença entre os dois. Posse é você ter uma arma, porte é andar armado. Então não existe porte de armas aqui no Canadá. E a maioria dos canadenses com quem eu converso, eu já conversei com muitos canadenses ao longo de todos esses anos, com exceção de alguns mais conservadores, o pessoal mais de direita que eu conheço, que são meio que uma exceção, a grande maioria das pessoas é a favor de que continue assim, que não exista porte de arma. E como eu falei, vem muito de uma questão cultural. Nos Estados Unidos, eles já vem isso embutido na cultura, na mentalidade do americano médio há muitos anos, por causa que é uma questão constitucional para eles, não é, né, qualquer coisa. Então é isso, a única coisa que eu tenho, que eu queria pedir nesse vídeo, eu sei que não vai adiantar nada, porque, né, mas eu recomendaria, como um desafio mesmo, não façam comparação direta com o que acontece nos Estados Unidos e o que acontece no Brasil. Não corra para essa comparação que, na minha opinião, é um pouco prematura, um pouco míope, de falar, mas no Brasil não tem porte de arma e a criminalidade corre solta e tal. O porte de arma como uma solução para a criminalidade é algo que eu não tenho uma opinião super assim, tá ligado? Eu entendo o argumento, eu prefiro que exista a opção do cidadão de bem poder se defender, poder defender a sua família, é melhor do que ficar à mercê da bandidagem, sem dúvida nenhuma é. Eu só não sei qual seria a eficácia disso, porque alguns proponentes do direito armamentista, eles parecem estar certos, pelo menos essa é a minha leitura do que eles falam. Eles parecem ter a certeza, virtualmente certeza, de que a solução é armar todo mundo. Né? Talvez isso seja um espantalho da minha parte, eu sei que eles não querem armar todo mundo. A maioria das pessoas é razoável bastante para aceitar que não dá para dar arma para todo mundo. Eles propõem que existe um teste psicotécnico, uma licença e tal. Beleza. Eu não quero fazer um espantalho das pessoas. Quando você faz espantalho, você ataca as pessoas assim, você não está estabelecendo diálogo, você está tentando apenas provar o seu ponto para cima dos outros. E eu não tenho um ponto aqui. Eu não sei exatamente se a solução da criminalidade do Brasil seria resolvida
com o porte de armas. Como cidadão, eu me sentiria mais seguro tendo uma arma ao meu alcance, porque eu posso decidir se eu vou usar ou não. Pelo menos eu penso, eu tenho como me defender, eu tenho a opção. É melhor ter a opção do que não ter. Só não sei se eu estaria necessariamente resolvendo a situação se eu puxo a arma e meto a arma na cara do bandido. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu me sentiria mais seguro, eu só não sei se essa sensação é fundamentada em realidade. Se a situação de o cara me parou no sinal, botou a arma na minha cara e tá querendo que eu saia do carro e entregue a chave pra ele. Imaginando a situação, eu preferiria ter uma 9mm na minha cintura, sem dúvida. Pelo menos eu tenho a opção. Mas eu não sei se isso necessariamente melhoraria a situação. Então é isso. Realmente é uma tragédia. Por todas as mazelas do Brasil, pelo menos a gente não tem esse tipo de coisa acontecendo rotineiramente, como é o caso nos Estados Unidos. Né? Por mais que aquela cifra lá de 18 tiroteios em escolas não seja exatamente real, a gente sabe que sim, acontece com uma certa frequência, não é uma surpresa quando isso ocorre nos Estados Unidos, e pelo menos a gente não tem isso no Brasil. Agora vai lá, corre nos comentários e fala, aí você fala isso, mas tem aqui pior porque tem 60 mil assassinatos por ano. É verdade. É difícil, cara. É sempre difícil comparar situações complexas, socioeconômicas, multifatoriais entre um país e outro, porque o Brasil e os Estados Unidos, eles são tão fundamentalmente diferentes em praticamente tudo, que quase nenhuma comparação direta entre os dois funciona. Ela só vai funcionar no nível muito superficial. Quando você tenta analisar um pouquinho mais os fatores que levam a esse fenômeno e esse fenômeno aqui nesse outro país, você vê que a comparação não se sustenta de forma alguma. Enfim, essa é a minha opinião. Eu fico curioso em relação a você que acompanha meu canal. Você é a favor do porte de armas? Ou você é contra, você prefere que continue como está? Você acha que o brasileiro não é preparado para um porte de armas? Eu já vi muitas pessoas argumentando isso. Eu não sei exatamente por que eles falam isso, mas é o que eu vejo. E eu vou implorar aqui, porque eu tenho muita fé em você, o meu público, a galera que me assiste. Eu confio muito no nível intelectual de vocês, eu confio muito em que vocês são pessoas empáticas, vocês são pessoas que sabem se expressar bem. Não brigue nos comentários, tá? Se você encontrar alguém que é a favor do porte de armas e você não é, tente vê-lo entender o seu ponto de vista, não o ataque, não o chame de fascista, e você que é a favor do armamentismo, que lê os livros do Benê Barbosa, que gostaria de poder andar armado, você esbarrar aí nos comentários com alguém que é contra o porte de armas, não chama o cara de esquerdinha, porque você não vai estar ajudando ele a ver o seu ponto de vista. Então, independente de quem no final das contas está certo em relação a isso, vamos manter a civilidade aí nos comentários, tá bom? Eu tô implorando aqui pra vocês. Eu tô de viagem, então não vou nem poder estar monitorando isso aí pra dar um puxão de orelha em quem estiver passando dos limites, beleza? Eu vou confiar em vocês. Aqui só somos todos adultos, eu penso, a maioria do meu público é adulto, então vou dar esse voto de confiança pra vocês. Valeu, gente? E até a próxima.